Boa noite. Eu gostaria de convidar as minhas autoridades presentes. Para nós é uma satisfação tê-los vocês aqui nessa humilde residência, ou seja, na nossa reunião de diretoria. Convidar o nosso querido vereador agora, o Edson Cândido Pinto, sentar na mesa conosco. Tenho o prazer de receber aqui também conosco um vizinho meu, e nem sabia que ele estava programado para vir aqui hoje, que é o David Costa, que é vereador também, fazer parte da mesa conosco. E nós temos aqui uma autoridade, mas eu vou deixar essa autoridade à vontade ali, porque eu tenho um outro candidato, vou querer dar a igualdade, ok? Que é o nosso companheiro Itamar Cirqueira, compor a mesa conosco ali, ó. E registrar a presença do nosso presidente da Crédito Contábil, que é o nosso amigo Schmidt, certo? E conselheiro do CRC também, ok? E registrar a presença da esposa do Edson, que eu tenho por mania esquecer seu nome. Sucena, tá? É um prazer também recebê-los. Fiquem à vontade. Aí eu estava aqui com meu amigo Otávio, não estou vendo aqui, deve ter ficado lá fora, tá? Tomar mais um tempinho de vocês, que é o costume nosso também de ler a mensagem da semana. Então nós vamos ter um leitor aqui para fazer essa mensagem aqui. Quem é? O Eudes que vai ler? Quem que é? Eu sou o José Walter. Estava aqui. Está mais fácil. Liga. Tem que ligar. Tem que voltar. O valor da humildade. As 7 verdades do bambu. Depois de uma grande tempestade, um menino que estava a passear com o seu avô pelas montanhas ficou curioso com o que viu e perguntou: como é possível que aquele pinheiro, árvore forte e imensa, que precisava de 4 homens para o abraçarem, partiu-se e caiu com o vento e com a chuva da tempestade, e esses bambus tão frágeis continuam de pé? Filho, o bambu permaneceu de pé porque teve a sua humildade de curvar-se na hora da tempestade. Pelo contrário, o pinheiro quis enfrentar o vento. O bambu ensina-nos 7 coisas. Se tu tiveres a grandeza e a humildade dele, vais experimentar a alegria e a felicidade. A primeira verdade que o bambu nos ensina é a importância da humildade diante dos problemas e das dificuldades. Não nos curvamos diante dos problemas e das dificuldades, mas diante daquele que é o nosso Criador e Salvador. Segunda verdade, o bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima tem também para baixo. Também nós precisamos de aprofundar cada dia as nossas raízes em Deus através da oração. Terceira verdade, nunca vemos um pé de bambu sozinho, apenas quando é novo. Antes de crescer, ele permite que nasçam outros ao seu redor, pois sabe que vai precisar deles. Também nós devemos permitir que outros cresçam à nossa volta. A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criarmos galhos. Como tem a meta no alto e vive em grupos, o bambu não tem galhos. Perdemos muito tempo na vida tentando proteger os nossos galhos, coisas insignificantes às quais atribuímos um valor inestimável. Para crescer é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente.
A quinta verdade é que o bambu é cheio de nós, e nós de eus. Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós, seria muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos. Os nós são as pessoas que nos ajudam. Os nós são as pessoas que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam por ser a nossa força nos momentos difíceis. Não devemos pedir a Deus que nos afaste os problemas e os sofrimentos, mas que nos faça ultrapassá-los. Eles são os nossos melhores professores. A sexta verdade é que o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, que rouba o nosso tempo, que tira a nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. Por fim, a sétima lição que o bambu nos dá é que ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas do alto. Essa é a sua meta, a sua força, e será também a nossa, acredito. Caro amigo, a humildade é um caminho, um percurso. O bambu, com suas verdades, pode ajudar-nos a percorrê-lo, com fé e confiança, de que se as aplicarmos e vivermos a nossa vida, chegaremos ao fim mais contentes e felizes, e com a alegria de termos ajudado outros a também lá chegarem. Um santo e feliz Natal, Abel Dias, foi escrito em 2008. Ok. Presidente, quer se manifestar? Ok. Bem, em virtude de nós estarmos com nossos convidados aqui hoje, nós vamos pedir a brevidade nas palavras deles, e após a fala deles, nós continuaremos a reunião técnica, que sempre é o nosso costume, ok? Passaria... Tem microfone aí? Tem, né? A palavra para o nosso companheiro, amigo Edson Cândido Pinto. Eu queria deixar ele contar novidades. Bom, boa noite novamente a todos. Um abraço fraterno àqueles que ainda não tive a oportunidade de fazê-lo, embora já tenha apertado a mão da maioria. Um agradecimento muito especial ao Everaldo pelo convite. E eu não poderia deixar de vir aqui, e especialmente hoje. Nós, hoje de manhã, tomamos posse como vereador na cidade de Goiânia, na Câmara Municipal de Goiânia. Fiz questão de vir aqui, e para minha satisfação, para minha alegria, calhou de tomar posse na terça-feira de manhã, e na terça-feira à noite nós temos aqui essa reunião, e ser o primeiro lugar, a primeira entidade que eu visito oficialmente para fazer esse agradecimento. Um agradecimento, Everaldo, Eli, Ronan, todos, porque quando me lancei candidato a vereador em 2008, tive nessa casa, tive no sindicato, tive nessa reunião, o apoio, o abraço à campanha, e todos aqui foram candidatos, independente de naquele momento, em outro momento, termos tido qualquer descontentamento, qualquer desencontro de ordem política. Naquele momento, em 2008, o candidato Edson era candidato da classe contábil. Era a classe contábil, era a categoria de contabilistas que buscava um assento na Câmara de Vereadores. Então, Everaldo, na sua pessoa, eu reforço, reitero os meus agradecimentos daquele apoio de 2008. E vim aqui hoje para dizer que, embora pareça tarde, pareça que perdemos a eleição lá em 2008, mas hoje temos a confirmação de que efetivamente ganhamos essa eleição.
Ficamos na 5ª suplência naquele momento. O assento da Câmara parecia longínquo, mas chegou. Graças ao desprendimento de um vereador com mandato, bem votado, o vereador Davidson Costa. Não fui eu quem buscou o Davidson para fazer um, entre aspas, acordo para que eu assumisse a Câmara. Fui procurado pelo vereador Davidson Costa, que disse: olha, vi a sua campanha, vejo a trajetória da sua categoria e acho que vocês merecem um assento na Câmara Municipal. Quero me licenciar para você assumir. Então, eu quero fazer aqui esse reconhecimento de público ao vereador Davidson Costa. Muito obrigado. E agora não sou eu quem está agradecendo, Davidson. São todos esses contadores que aqui estão. São todos os 10.000 contadores de Goiânia. Digo mais, são todos os mais de 20.000 contadores do estado de Goiás que agradecem esse gesto seu, né, no sentido de abrir, de dar essa oportunidade. E para encerrar, eu vim aqui também, além de agradecer, além de dizer a todos muito obrigado, porque em 2008 nós ombreamos essa candidatura, nós conseguimos aqueles votos que naquele primeiro momento não foram necessários, não foram suficientes para alcançarmos o assento direto à Câmara, mas que agora chegou. Vim aqui também para pedir que aproveitemos esse tempo, que parece curto, mas não é, que nós aproveitemos esse tempo para desenvolvermos um trabalho junto à Câmara Municipal, junto ao município de Goiânia, mostrando a força, a bravura, a pujança e a relevância da classe contábil. Então, que cada um de vocês tragam para o gabinete 28, tragam para o vereador Edson Cândido Pinto, tragam para o vereador contador Edson Cândido Pinto as sugestões, aquelas ideias para que nós possamos transformar isso em projeto, em lei, né? Se nós não conseguimos aprovar enquanto lá estivermos, temos e vamos buscar o compromisso, e queira Deus que o Davidson vai ser reeleito, faço votos que o Itamar seja eleito e que encampem então esses projetos que porventura nós não consigamos aprová-los. É necessário, é fundamental. Há anos buscamos estar no lugar em que estamos hoje. Há anos buscamos a tribuna da Câmara Municipal de Goiânia, a tribuna da Assembleia Legislativa, a tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília. Sempre chegamos perto, às vezes ficamos um pouco longe. Vamos aproveitar essa oportunidade. Por isso eu venho pedir a vocês ideias. Não tenham receio de achar, essa ideia ela poderia ser, mas não vai ser. Vamos montar, vamos fazer projetos, tragam ideias, a gente transforma isso em projetos, não é não, Renan? E protocolamos, aprimoramos isso no decorrer, enquanto o projeto está correndo, ele vai sendo limado, não tem problema. Eu tenho já mapeado na minha cabeça, né? E vou propor um projeto de lei na próxima semana, modificando dispositivos legais e modificando, inclusive, o próprio código da prefeitura, no sentido do fornecimento dos alvarás de licença. Não é uma lei que vai favorecer diretamente a nós, favorece diretamente aos empresários, mas facilita o trabalho do contador. A minha ideia, e se alguém tiver algum contraponto, por favor, me encaminhe o quanto antes, é de que protocolou
o pedido, expeça-se imediatamente um alvará provisório. Expedido esse alvará provisório, cabe ao município fazer fiscalização, cabe ao município verificar, cabe ao município... Isso já funciona, não estou inventando a roda. E funciona na maior cidade do Brasil, que é São Paulo. São Paulo, você protocola e sai com o alvará debaixo do braço. Então, por favor, tragam as ideias. O gabinete de vereador não é meu. O vereador não é o Edson. O vereador somos todos nós. Eu quero ser e serei apenas por questão regimental, por questão protocolar, a voz dessa categoria, a voz dessa classe. Usem essa voz. Para encerrar, Everaldo, o senhor vai me permitir dizer aqui uma coisa, não sei nem se vai te agradar. Eu sei que vocês estão agora em pleno período de eleições dentro do sindicato. Imagino o que você e sua diretoria estejam passando, estejam sofrendo. Não esmoreça. Usaram comigo no CRC o mesmo artifício que tentam usar no sindicato. Fizeram denúncias vagas aos 4 cantos, tentando desviar as atenções para ganhar as eleições. Digo de coração, você e a sua diretoria, a sua chapa, tem o meu apoio, tem o meu apreço e tem, acima de tudo, o meu voto nesse trabalho. Muito obrigado a todos e estou à disposição. Quem está sentado na Câmara Municipal são vocês, não sou eu. Muito obrigado, Everaldo. Bem, pessoal, vocês ouviram a palavra do vereador, né? Então, quem tem alguma reclamação, alguma ideia, alguma manifestação, sugestão, como que é? O 28. 28 na cabeça. Aproveitando aqui, eu até pensava que nós estaríamos em caminhos diferentes. O David com o Edson. Mas pelas palavras do Edson, já vi que nós estamos tudo em casa, né? Então, eu vou passar a palavra para o David também, se manifestar e apresentar para todos, ok? Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do senhor presidente, Everaldo Ribeiro da Cunha, meu vizinho de bloco ali, nós moramos no mesmo bloco do apartamento ali, Eli Nascimento, que é vice-presidente dessa categoria, e o Ronan, estou certo? E o meu colega, amigo já, que já tornei amigo dele, Itamar. E agradei desde a primeira vez que eu ouvi, do jeitinho dele, bacana, humilde, desprendido e animado de ser. Quero cumprimentar aqui na pessoa das mulheres que estão na plateia e a Sucena, que é a primeira dama do gabinete 28. Primeira e única, viu, Edson? Primeira e única dama do gabinete 28. Senhoras e senhores, minha palavra é rápida, sucinta e precisa. Eu estava aqui imaginando como aquele garoto que sai do interior e é a primeira vez que vem numa capital, né? Fica assim olhando, observando. Eu fui eleito no segmento evangélico. Até vejo aqui alguns irmãos aqui, amigos do segmento evangélico. Mas no decorrer eu fui reeleito a vereador, virei presidente da Câmara, primeiro mandato, fui secretário do governador Alcides. E o meu trabalho é aquilo que o Edson falou, é desprendido, né? É o desprendimento. Nesse mandato, é a segunda vez que eu licencio para um vereador assumir. Eu licenciei para a categoria da Caixa Econômica Federal ser contemplada com a companheira Silene Borba, que foi candidata 2 vezes, não obteve êxito, eu saí, licenciei por 6 meses para ela. Isso sem nenhum compromisso pessoal, uma articulação do partido com o governador Alcides na época,
e licenciei. E hoje ela está cotada para ser prefeita, está lá em Rubiataba, e está lá com 70% da intenção dos votos. Deixa a gente fica feliz, né? Bacana que está lá desenvolvendo aquilo para que ela propôs. Então, eu estou aqui hoje, como eu disse, como garotinho que está só assistindo, olhando e querendo ser amigo, parceiro da categoria, querendo estar junto. Eu ouvi uma palavra um dia, senhor Everaldo, do Euler de Moraes, isso há 12 anos atrás, ali no Hotel Canachuê, numa reunião política lá. Eu ainda não era candidato a nada. Ele falou uma palavra assim: política não é um momento, é um processo. Você não faz política da noite para o dia, você faz política ao longo tempo, construindo, criando espaço, abrindo caminhos, né? E eu estou aqui verdadeiramente como aquele exemplo aqui que foi dado dos bambus, né? Eu estou para estar junto, né? Ter humildade na tempestade de me curvar, né? Me esvaziar de mim mesmo, ou seja, eu estou demonstrando isso, saindo da cadeira. Para vocês verem que ele veio de terno e gravata, eu já vim até sem terno e gravata, eu já estou longe do cargo, né? Então, a gente tem que aprender isso, a esvaziar de si mesmo, aprender a enfrentar os nós da vida, né? As dificuldades da vida, os obstáculos, as tribulações que nós enfrentamos, e sabendo que em tudo isso, Deus nos faz vencedor, né? Paulo, ao escrever uma das suas cartas, ele diz assim: estou bem certo que não é a altura, não é a profundidade, não é o presente, não é o porvir, não é qualquer outra criatura, ou principado ou potestade, que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele diz: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, em meio a tudo que é turbulência que enfrentamos, se nós estivermos unidos como os bambus ali, do exemplo citado, nós vamos vencer a tempestade, nós vamos ter dias melhores para as nossas crianças, para a nossa cidade, para as nossas famílias, e esse é o desejo do meu coração, tanto ao sindicato, à categoria, como aos seus familiares. Quero pedir o voto aqui para o amigo Itamar também, certo? Eu não vim aqui pedir voto, vim conhecer a categoria, mas ele é candidato, representando a categoria, e eu quero só pedir, se sobrar alguns aí, né, de quem não vai votar, que já tinha, talvez não queria votar nele, vota no Davis, tá? Mas vote no Itamar. E eu quero ver esse moço abençoado ali, para dar seguimento ao projeto que o companheiro Edson Cândido, vereador, está assumindo nesse dia. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, muito obrigado. Muito bem, parabéns. Como a casa é democrática e o David já pregou isso aqui, nós vamos passar a palavra para o Itamar agora, ouvi-lo. Bom, gente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a direção do sindicato por essa oportunidade, ao Eli, nosso amigo Eli, o Everaldo, o Ronan. E eu quero dizer o seguinte: eu acho que eu quero ser um candidato diferente dos outros, e eu acho que eu sou, inclusive, do tamanho, né? Não conheço nenhum outro maior do que eu, ou menor do que eu, né? E ela, além do mais, uma perna menor do que a outra, né? Mas o cérebro funciona, né? Bom, eu acho que a categoria contábil tem um divisor hoje. Eu acho que, pelo menos na minha avaliação, nós temos um divisor hoje. Porque é importante o mandato parlamentar. E o Edson, nosso amigo de longas datas, de longas lutas e de muitos trabalhos, assumiu a cadeira de vereador. Eu acho que isso é fundamental, muito importante, não só para o Edson, que eu acho que também é importante para ele, mas importante para a nossa categoria. Há anos, o Edson disse agora há pouco aqui, há anos que a gente vem lutando isso, às vezes sai candidato um, sai outro, e a coisa não anda. Mas eu acho que agora andou. E o Edson está de parabéns, porque puxou o caminho, puxou a estrada, abriu as porteiras, né? E também o nosso amigo, que eu conheço ele, conhecia de televisão, mas passei a conhecer pessoalmente. E gostei, ele falou que gostou de mim, eu gostei dele também. Eu acho que a verdade, acho que a recíproca é verdadeira.
Bom, eu decidi disputar essas eleições agora. É muito difícil, não é fácil, a eleição... Vim aqui dar essa notícia aos nossos colegas, aos nossos companheiros, que a maioria são conhecidos meus, são conhecidos de longa data. Realmente é uma eleição muito difícil. Hoje, eu acho que eu falei aqui marco. Essa eleição é um marco das outras eleições. Ela é totalmente diferente. Aliás, todas as eleições são diferentes, mas essa ela é ainda mais diferente das outras eleições. Nas outras eleições podia tudo. Nessa não pode nada. Essa você tem que se virar e encontrar com os amigos, com a família, com o eleitor, porque não pode fazer nada, não pode realmente, prendeu tudo. Então, mas eu quero dizer o seguinte, é muito importante dar seguimento a esse trabalho, a essa representação na Câmara Municipal. E eu estou aqui não para fazer um discurso, mas para propor um diálogo, uma conversa, uma troca de ideia, que o Edson acabou de fazer, né? Porque só assim, só com a troca de ideia, com a troca seria uma interação entre a categoria, para a gente realmente sobressair. Eu acho que o contador é muito importante na sociedade. A importância nossa na sociedade e da profissão realmente é estrondosa. Agora, eu acho que a gente fica muito atrás da mesa, né? Eu acho que está na hora de sair de atrás da mesa e tomar a frente. Muitas coisas, acho que o contador nós podíamos estar na frente, podia estar comandando, dizendo, não é assim, é assim que faz. Antigamente foi assim em outros países, né? Os contadores que dirigiam a economia, né? E eu estou me propondo a ser um parlamentar representando na Câmara Municipal, dando uma sequência ao trabalho do Edson, que eu tenho certeza que ele vai fazer muita coisa lá nesse período, né? E eu estou me propondo a ser uma sequência do trabalho do Edson. Isso eu quero... eu acho que eu estou preparado para isso. Vou tentar. É difícil. Então, eu tenho como base a minha família, que eu tenho uma família grande. E lá na minha região, na Zonal 136, eu tenho um bom trabalho político lá. Vou sair com a votação lá, não sei quantos votos, né? E eu acredito que a própria necessidade da representatividade dos profissionais de contabilidade, eu quero pedir o voto, quero pedir o apoio, para que realmente a gente dê uma continuidade nisso aí. E não só isso, daqui a 2 anos, 2014, tem eleição para deputado estadual, deputado federal. Por que não se estender esse trabalho para melhorar essa representatividade da categoria? Realmente, o Edson falou aqui, eu não tenho notícia de um vereador no estado de Goiás eleito pela categoria. Realmente, se tiver, eu não tenho esse conhecimento. Assim sendo, eu quero realmente deixar aqui o meu pedido de voto, o pedido de apoio da categoria e trocar ideia. Estou disposto a 24 horas de fazer esse trabalho, trocar ideia, visitar, e estou disposto a ir aonde me convidarem, porque acho que realmente é muito importante. É o momento agora da gente dar um seguimento e deixar de ser aquele contador atrás da mesa, ser o contador com a cabeça alta, o pé no chão e a cabeça nas nuvens, e tomando decisões importantes, que sejam importantes para a categoria, importantes para a sociedade e, enfim, importante para Goiânia, que a partir do momento que um bom trabalho desse, nós vamos contribuir para o desenvolvimento de Goiânia. Era isso aí que eu queria, o recado que eu queria deixar. Obrigado. A diretoria do sindicato agradece a presença
dos 3 candidatos, ou do vereador Edson, do ex-vereador Davidson, do Itamar, futuro candidato, futuro vereador, né? E queria registrar a presença aqui do Almir Ferraz, para nós é uma honra, do nosso companheiro Lopes, o Wagner do Nordeste, né? É o grande conquistador, esse é o grande, é o Wagner, esse é o Wagner. E você quer dar alguma mensagem? Ok. E, mais uma vez, registrar a presença do Schmidt, da Sucena, né? E agora o Otávio está aqui também, registrar a presença dele aqui, que vai ser o futuro diretor da casa. Né? E a casa está já aberta. Lá na resolve, vai cá. Boa sorte, tá, Marcos? Vamos ligar, vamos chegar lá. Rapaz, não sei por que é que eu lembro você todo aqui na vida. Já tá bom. Eu tô rezando. Você também? Até hoje. Quem? Ela está aqui? Ah, você acha que não? É muita viagem. Não. Convidar o doutor Atman a participar na mesa conosco. Não, foi não. Bem, pessoal, a reunião agora técnica vai dar-se início, né? Otávio, participar com a mesa conosco lá, ué. Você já é... Você é... Cadeira cativa. A mesa composta. Dizer para vocês o seguinte: ninguém perdeu caminhada aqui terça-feira, né? Eu fiquei morrendo de saudade de vocês, viu, rapaz? Mas eu estava vendo o Bill Clinton falar, viu, rapaz? Falar para vocês, contar uma história para vocês. Nós estávamos num local onde era 6.400 contadores, contabilistas, e dizer para vocês que a dificuldade, a situação dos contabilistas em todo o país é o mesmo sacrifício, a mesma luta árdua que nós travamos aqui. Na realidade, o pessoal tem problema com honorários, tem problema com o SPED da vida, tem problema com multas acessórias, multas sobre obrigações acessórias. Então se ventilou muito isso no Congresso. Não, até que o extrato bancário até que não foi citado, não, mas na realidade porque isso aí já é um problema que não tem multa, né? Escrituração contábil, tranquilo, certo? Mas acho que a gente não está muito atrás do que está acontecendo, não, sabe? A gente
viu, nivelou-se bem de igual para igual lá, que os problemas que nós estamos travando, nós estamos tentando buscar soluções, eles também estão fazendo o mesmo trabalho, tentando buscar essas soluções. Então, eu acredito que, na medida do possível, hoje nós já perdemos muito tempo com a reunião aqui, aí, na medida das outras reuniões, nós vamos contando as histórias aí. A não ser que você quer contar alguma história? Não, né? Ronan, quer contar alguma história? Então, tá. Então, vamos para a pauta. Quem tem pauta aí? Wagner, aqui um microfone aqui. Ah, você tem um, pessoal. Dá ali pro... Ah, vai, o... Sei. Espera só um pouquinho, deixa eu pegar a pauta do presidente aqui, mas pode ser já. Eli. Seu Eli. Antes de iniciar a pauta, só um recadinho. O pessoal lá do sul, lá de Itubiara, precisando de conversar lá. Só um recadinho. Pode dizer. Boa noite a todos e a todas. Eu estou querendo dar um recado para o pessoal lá de Itubiara, que pudesse entrar em contato comigo. Meu telefone é 62-3271-3855, a respeito daquele problema que nós tratamos lá no Conselho Regional, com o vice-presidente administrativo Elione, com o Mazuki Ervski, com o Everaldo, com o Fábio, eu estava presente também. E o problema do livro caixa na região de Itubiara. A Delegacia Fiscal de Itubiara está exigindo os livros caixas ou a escrituração contábil de 2007 para cá. Então, nós estamos com esse problema. Essa demanda chegou até as minhas mãos, porque eu sou coordenador da Comissão Institucional e Parlamentar do Conselho Regional de Contabilidade, e nós ficamos de agendar uma visita à cidade de Itubiara e conversar com aquelas entidades elencadas naquele e-mail que foi nos repassados. Eu tentei contato hoje com a Maria Aparecida Loureiro, não consegui. Estou tentando contato com o Dagstrong Guimarães Junqueira, que é lá de Itubiara. Então, logo a gente tem esse contato, a gente vai fazer esse agendamento. Então, o senhor presidente, o Everaldo, se propôs aí, se ele não puder, ele vai mandar um representante, para que a gente possa tentar amenizar esse conflito que está tendo na Delegacia Fiscal de Itubiara, né, com os próprios contadores. A gente não quer delongar muito, porque a gente vai tratar isso aí conjuntamente com eles, as portas fechadas lá, é para ver o que a gente consegue, junto à Cefaz, no bom senso daquilo que foi tratado aqui em Goiânia. Então, acreditamos que o que foi tratado, acho que tem que ser mantido. Então, a gente vai tentar buscar, junto a essa delegacia de Itubiara, esse bom senso que foi conseguido aqui na cidade de Goiânia. Então, mais uma vez, o pessoal de Itubiara que pudesse entrar em contato comigo, ou através do Conselho Regional de Contabilidade, que eles pudessem, o Conselho Regional entre em contato comigo. Obrigado. Presidente. Bem, pessoal, boa noite para todos. Eu acho que o Otávio está fazendo é interessantíssimo. Muito interessante o que está fazendo. Creio que a gente vai conseguir para Itubiara, assim como que eu estou já pensando que nós temos que ir lá solicitar também para o secretário da Fazenda o adiamento desse expediente fiscal, porque é muita gente que está com problema, não é só o estado de Goiás, é o Brasil todo que não está sabendo como que faz esse expediente. Então, lá no Pará, nós discutimos muito a respeito e foi motivo até de muita gargalhada, porque o depoimento de muita gente que estava lá, então é que isso veio de goela abaixo, e mais ainda, certo,
intimando, certo, a pagar uma multa que ninguém dá conta. A FENACON se prometeu, em termos de SPEDs, que vai colocar isso para ver se essa multa volta ao nível suportável. Mas eu creio que nós devemos procurar novamente o superintendente para dar guarida para o pessoal de Itumbiara. E não é só Itumbiara, tem outras cidades também que os fiscais e o delegado estão pretendendo autuar. Mas creio que não vai autuar não, gente, porque seria uma calamidade. Então, só queremos isso, que isso sirva de lição para nós, para a gente mudar essa página que nós estávamos para uma página condigna da classe contábil, tá bom? Levania ali, o Geraldo primeiro, a pauta do Geraldo. MEI. Qual? MEI. Levania ali, ó, Wagner, ele tá, me pediu, ó. Só depois eu volto aí. No... Aí, ó. Prorabores. Depois eu... Josi, Baixa. Segregação de receita e escrita contábil. Segregação de receita e escrita contábil. O Adair lá também, que é um lá, o Adair. Construção sede simples. Adair. CNPJ. Eudes. Coloca Simples Nacional aí, depois eu falo o que é o assunto. Simples? Qual que é o seu? Simples. O Wendel lá atrás. Wendel. Ativo, imobilizado. Ativo? É. Vamos correr aqui para ver se nós dá conta de responder a metade aqui. Vamos com o Rally aqui, ó. Sei. Boa noite. Boa noite. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para um contador amigo lá de cidade de... esqueci o Oneir, que é contador de uma cooperativa, e ele também é interessado também nessa pergunta que eu vou fazer com referente ao SEI. Ele é contador lá de na cidade de Varjão. Seguinte, a empresa cooperativa que ele contabiliza, eu contabilizo uma construtora. O caso do SEI, quem tem a obrigação de fazer o SEI? É o dono da obra ou a construtora? É o seguinte, quer responder? A construtora, quando ela pega a empreitada, ela faz o SEI no nome dela, da obra. Entendeu? Mas isso quando no caso... Agora, se for uma construção por administração, o proprietário da obra tem que trazer já a SEI com o projeto. Quando é a obra total, que a construtora vai fornecer o material e fornecer também a mão de obra, né? Que seria uma obra total. Sim, agora no caso ela está fazendo parcial, está fazendo apenas o serviço da construção. Quem compra material, essas coisas, é tudo a cooperativa. Que tem o CNPJ e tudo mais, compra o material no CNPJ e tudo mais.
E no caso, é que eu já estou um pouco embaraçado com referência. Alguém aí que tem mais conhecimento do assunto aí, que queira ajudar o Halley? Porque, na realidade, é o seguinte, toda construtora, quando ela pega a construção total, com fornecimento de material, ela faz a SEI da obra, ela como sendo a responsável, a obra tal, e a SEI vem no nome da construtora, entendeu? Da obra, ela vai determinar o número da obra, e aí a construtora vai fornecer todo o material aplicado, vai construir com a aplicação de material. Agora, quando você pega a administração só da obra, você vai ser só a administração, o proprietário já tem que te dar o projeto pronto, com a SEI encaminhada e tudo. Então, a cooperativa já está no tratamento praticamente disso. O órgão, ela encarregou da compra de todo o material. Então, ela tem a obrigação de fazer, ela tem o projeto em mãos, né? A construtora, nesse ponto aí, provavelmente, ela está só administrando a obra. A contratação de todo funcionário é da cooperativa, pela SEI, entendeu? No caso, nesse caso, que a gente quer dizer, a empresa, a construtora, está fornecendo toda a mão de obra, está fazendo a mão de obra com os seus próprios empregados. Não, você quer só saber quem é responsável para tirar a SEI? Isto. Ou se eu mesmo, como construtor... Tem que ver como que é o contrato, que eu coloquei. Se a construtora for responsável diretamente pela obra, a SEI vai ser no nome da construtora. E todo o empregado o recolhimento será pela construtora, da Previdência. Folha de pagamento pela Previdência, entendeu? Agora, não sei como que o contrato da cooperativa vai funcionar nesse caso. Eu não peguei o contrato ainda, mas eu creio que deve ser nesses termos. A construtora é responsável por toda a mão de obra. Quer dizer, a cooperativa vai simplesmente fornecer o material de construção. Seria a mesma coisa. Então. Vai fornecer a mão de obra e dar a obra pronta. Provavelmente, então, a SEI é da construtora, se for dessa forma. A construtora vai encarregar de fazer a SEI da obra, pegar o quadro de funcionário dela, transferir para aquela SEI da obra, fazer toda a regularização e folha de pagamento, recolhimento de encargo, tudo no nome da construtora. E depois a construtora emite uma nota fiscal de mão de obra para a cooperativa. Ok? Ok. Tá. Ok. Vou aqui com o presidente. Contribuição sindical. Bem, pessoal, hoje nós tivemos mais ou menos umas 60 perguntas, e uma das perguntas foi o seguinte: a contribuição sindical, a empresa, o empregado poderá solicitar, eu gostaria da ajuda do Adair, pode solicitar o não recolhimento dela, não desconto, não é isso? Aí ele está perguntando se tem que fazer todo ano isso. Pediu, ele fala, faz desconto sindical. Associação? Não, associativa é facultado, né? É sindical mesmo. Assistencial. É sindical mesmo. Vai lá, passa lá. É sindical mesmo. É profissional liberal, Everaldo? Não, empregado. O empregado? O empregado não tem conhecimento não, porque a contribuição ela é obrigatória. O liberal, sim, ele pode optar pelo recolhimento da guia como profissional ou como empregado. Na realidade é o seguinte, a sindical é compulsória, é obrigatória. A sindical não se abre mão, nenhum sindicato se abre mão da sindical. Agora, a assistencial, a confederativa, ela até hoje existe essa polêmica que ela não foi regulamentada. Porém, existe, o Adair tem os pareceres, aí ele que guarda muito, os pareceres que o empregado, a empresa faz
um comunicado, né? Fala nesse caso aí, você sabe, da associativa e a confederativa. Você está mais... Eu já tenho algum tempo que eu vi isso aí, eu não estou com a memória muito boa. Você já me passou até o documento, eu uso o documento. Já, mas pois é. Eu prefiro não comentar agora, não. Né? Posso trazer na próxima reunião, se for o caso. O que acontece é o seguinte, as empresas deverão estar embasadas em artigos da CLT. Os empregados, a empresa vai fazer um comunicado a cada empregado do desconto, se ele autoriza ou não. Porque a empresa tem que se resguardar perante lá, como que é, resolução não, súmula. Tem a súmula lá que prevê o seguinte, as empresas têm que resguardar pedindo autorização dos funcionários para descontar a contribuição assistencial e confederativa. E o empregado vai dar autorização. A empresa, então, efetua o desconto. E aí os empregados, depois, mediante a contribuição feita, vai ao sindicato e reivindica a devolução. Certo? Porque a empresa vai estar resguardada com a documentação e o empregado, se quiser, pleiteia junto ao sindicato o ressarcimento das contribuições. Agora, a sindical não se conversa, é obrigatória e compulsória. Bom, só reforçando o que o falou, essa manifestação do empregado, toda a convenção ela dá 10 dias de prazo para que o empregado se manifeste. É isso. E tem a nota técnica do Ministério do Trabalho que orienta a fórmula de proceder nesse sentido. Eu não a tenho no momento aqui não, mas se for o caso, eu me comprometo de trazer futuramente. Quanto ao sindical, realmente eu não tenho conhecimento, Everaldo. Ok. Qual o colega lá? Boa noite. Qual que é o seu nome? Hamilton. Hamilton? Isso. Prazer. A respeito da sindical, ela já é instituída pela lei, né? Pela Constituição, está lá. Então, igual todos já falaram aí, é obrigatória. Quanto às demais contribuições, as assistenciais confederativas, as empresas, mediante a convenção coletiva, já estão autorizadas a proceder ao desconto. Porém, tem um termo de ajustamento de conduta no Ministério do Trabalho e entre as organizações sindicais que prevê o direito de oposição, ou seja, de a empresa não efetuar nem o desconto dessas contribuições no recibo do trabalhador. Então, e tem que ser anual esse documento firmado juntamente com o sindicato. A empresa tem necessidade de que o trabalhador forneça uma cópia desse documento com um carimbo de recebemos da entidade sindical para se resguardar posteriormente de uma futura cobrança. Mas, igual eu falei, todo ano tem que refazer esse procedimento, porque todo ano tem uma aprovação de uma nova convenção, né? Então é isso aí, mas e se já houver sido feito o desconto, pode pleitear o reembolso desses valores junto ao sindicato. Ok, Hamilton. É isso aí. Ronan. Boa noite, internautas. Boa noite, colegas. Estava com saudade dos senhores, né? Nós tivemos uma semana afastado lá no Congresso. Trouxemos alguma coisa, um pedacinho de lá para vocês, que na próxima reunião nós vamos então aqui discutir com os senhores. Este assunto a gente pode verificar lá na súmula 666 do Ministério do Trabalho. Aqui tem uma coisa que diz, a contribuição sindical, CLT, artigo 578 a 610, talvez seja a mais conhecida entre os brasileiros, descontado uma vez por ano, de uma forma compulsória, coisa e tal. Porém, essa é a única contribuição que o trabalhador não sindicalizado é obrigado a pagar. A contribuição confederativa, no artigo 8º, deve ser aprovada em assembleia. Então, pode dar uma lida lá na súmula 666 do Ministério do Trabalho. Está falando sobre o assunto. Ok. Com o Geraldo aí o microfone. O MEI. Metade. O MEI, microempreendedor individual, quando se faz alteração contratual, os procedimentos
Até o Eudes já me adiantou aqui que o primeiro passo, Junta Comercial do Estado de Goiás, é feito através do requerimento de empresários. E os procedimentos, DBE, Estado, é o mesmo procedimento de uma empresa normal? Quem quer responder para o Geraldo aí? Eudes? Tem que fazer o DBE, tem que na internet fazer a alteração do Estado, depois ir até lá. O procedimento é o mesmo que registrar a empresa. Acontece o seguinte, você tem um alvará de funcionamento provisório. E aí, obviamente, você passou para empresário individual, você vai ter que requerer tudo novamente, uso do solo, número oficial, se tiver com a validade vencida já. Não, eu não quero fazer o processo novamente. Eu não quero passar para empresário individual, não. Mas você eu quero alterar o endereço. Alterar o endereço. Não, tudo bem. Aí... É porque a empresa estava localizada num ponto comercial e é mais vantajoso ela alugar o prédio e passar para a casa dela, porque já não vende nada lá. Foi até bom. Eudes, no requerimento de empresário que faz a alteração de endereço? Então tá beleza. Deixa o Eudes dar uma pincelada aí. O procedimento é esse aí. Agora, quanto à inscrição estadual, como lá você não é o contador registrado da empresa e não tem obrigatoriedade de contador, tem que ir na Cefaz, lá no VAP de Público de Atendimento, para eles fazerem essa alteração, mediante o requerimento de empresário já alterado com o endereço. O CNPJ vai fazer o DBE normal. Mesma coisa, igualzinho está ocorrendo. Só para falar em CNPJ, essa última alteração, não sei se tem a versão 3.5, que ficou suspenso do dia 24 até o dia 30, sem fazer alteração de CNPJ, que estava saindo a nova versão. Então, nessa nova versão, não se admite mais colocar ME ou EPP após o nome da empresa. Então, os caracteres, o nome empresarial tem que ser exatamente como está no ato constitutivo ou no alterador, né? Então, letra por letra. Então, tem que ser tintim por tintim. E não permite mais ME ou EPP. As empresas que já têm ME ou EPP não vai sofrer alteração, mas a versão agora não altera mais. Porque ela não admite também abreviações, a não ser que no ato constitutivo ele esteja abreviado alguma coisa. Fulano de pau, ponto, isso sim. Se fosse só ser um ponto, eu não sei, porque o CNPJ não aceita colocar um ponto, né? E nem acentuação. Mas até 144 caracteres, ela não admite abreviações. Ok. Passa para o Odari aí, porque nós vamos falar de CNPJ, depois passa para o Ralo e você, Wendel. Bom, o CNPJ, conforme o colega já falou aí, mas eu queria fazer uma sobre o mesmo assunto, que é o REDSIM, né, o Programa Integrador, que é a nova versão do CNPJ, que o Eudes comentou. Mas eu pergunto antes aos advogados, né, uma lei revogada, o decreto que a regulamentou permanece em vigência? Tá. Doutor Atma. Deixa eu ver se eu entendi. Boa noite. Boa noite. Deixa eu explicar mais um pouquinho. Tá. Existe o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a Lei 9.841, que foi revogada pela Lei Complementar 123. E o seu decreto 3.474, que a regulamentou, parece que não perdeu a eficácia. Essa é a minha dúvida. Depende da lei revogadora. Se a lei revogadora não fizer qualquer menção à revogação do dispositivo regulador, que regulava a máquina, porque, pelo que eu estou entendendo aí, existia uma lei que foi revogada por outra lei. E esta lei que foi revogada tinha uma lei que a regulamentava, correto? Isso. Mas que a lei que a revogou dispõe de forma diferente a mesma matéria, correto? Correto. Então, a lei regulamentadora, no caso que a gente chama de lei interpretativa, ela não sofre alteração se a lei revogadora, vamos colocar assim, a lei B é a lei revogadora e a lei A é a lei revogada. Se a lei B não fizer qualquer menção expressa de revogação
da Lei C, que seria a lei que regulamenta a Lei A, ela permanece vigente. Mesmo que a lei que ela veio regulamentar não esteja mais em vigência. A minha dúvida gera aí no CNPJ, em função dessa nova versão que o Eudes citou, a própria Receita passou a colocar automaticamente a sigla, o ME ou o EPP. E as empresas que não estejam enquadradas nisso aí, ou esteja em outra modalidade diferente, ela está obrigada a fazer a correção disso aí. A minha dúvida está naquelas empresas que não é do Simples, regida pela Lei Complementar 123, que é meramente tributária, e está inscrita na antiga lei revogada, que tem o seu decreto, que a regulamenta, e tem um outro parâmetro, regido pelo decreto 5.028, que dá um limite de 2.133.000. E na outra do Simples, 3.600.000 para EPP. Então eu pergunto, essa lei revogada, esse decreto que dá esse limite de 2.133, prevalece ou não prevalece? Porque a empresa que tiver que tomar essa medida, ela tem que fazer o seu ato de desenquadramento ou enquadramento dentro dessa norma, para ajustar a sigla do CNPJ conforme ele foi inserido. Bem, me parece, Oswey, se ela for revogada total, não entraria. Vamos supor, o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele foi tão tirado o trem dentro dele, a 116, a 87, e ver essa outra... Porque o Código Tributário Nacional era o pai de tudo, né? Então foi tirando, hoje o Código Tributário Nacional ficou tão diminuto, me parece que ele quase está totalmente revogado. Então, nessa lei complementar 123, existe outra lei de microempresa que ela tirou alguma coisa dela para 123. Então, ela não foi totalmente revogada. Tem alguma partezinha lá que ela continua em vigor. Totalmente revogada. O que existe é o decreto que parece que está vigente. E as empresas que não estão no Simples, eu acredito que tem que obedecer esse limite de receita. O Ronan parece que quer comentar, né? Comenta aí, Ronan. Vou comentar sim, mas quero reportar antes, lá no microempreendedor individual, que foi colocado pelo colega, neste congresso que lá estivemos, tomamos conhecimento de que 96% das empresas brasileiras são micros e pequena empresa. 38 milhões de hoje microempreendedor individual. E nós estamos aí, inclusive foi até nos chamar a atenção, de que o governo está pegando todo esse pessoal, através do seu CPF, do seu CNPJ, entendeu? Para a negociação. Depois ele vai começar a chamar esse pessoal. Então nós, os profissionais que estamos prestando serviço para esse pessoal, temos que estar atentos no nosso trabalho, porque vai nos chamar bastante responsabilidade. Aí, Adair, com referência à sua pergunta, é o seguinte, eu não sei se entendi bem, mas aqui é um grupo de estudo. A Lei 123 é uma lei complementar. Se ela revogou uma lei anterior, as suas normas também estão no bojo. A microempresa tem uma lei específica, que a microempresa é para fins creditícios. Existe a lei da microempresa para fins creditícios. Não é verdade? Isso. Seriam alguns benefícios que E a lei da microempresa, que é a lei do Simples Nacional, que é a lei complementar 123. Esta revogou a antiga lei do Estatuto. Ela revogou a 9.317, que era do Simples antigo, e a 9.841, que era o Estatuto da micro e pequena empresa. Então, revogou as duas. As normas inerentes essas leis revogadas, também, no meu entendimento, estão no bojo de revogação. Sabe? E essas empresas que não estão no Simples, elas não vão gozar daqueles benefícios que gozariam anteriormente, mesmo estando registradas nos seus órgãos? Não estão no Simples, não integram o Simples Nacional para fins tributários, mas nos demais direitos. Para fins creditícios. Também. Tratamento diferenciado. Mas isso aí faz-se ressalva da Lei Complementar 123, sobre a microempresa. Como ela é meramente tributária e ela não participa do regime tributário do Simples, pode gozar desses benefícios? Da microempresa pode, dentro daquele limite estabelecido. Sabe?
Ok. Eu acho que assim, a explanação que o doutor Atman colocou, a lei A, a lei B e a lei C, eu acho que se existe algum dispositivo que ele citou que a lei não revogou, e no decreto, igual você colocou, que tem vigência, eu acredito que é igual ele colocou. Eu acho que o decreto permanece em vigência desde que não foi revogado pela lei B. Da lei A. É o que eu presumi, porque o decreto 5.028 determina 2.133.000 o limite de receita para a EPP. Das que não estão no baseado na lei 9.841. Correto. Né? Correto. Deixa eu ver o rally aqui sobre o CNPJ ou sobre o MEI, depois eu vou, não sei ainda. Sobre o MEI, eu tenho com referência ao pagamento de taxa dessa alteração. Você sabe que tem que fazer esse pagamento da taxa para fazer a alteração? Não, né? Era só isso. Isso. O microfone vai passando aí para o Endo até chegar lá. Vamos ver. Olha o Wagner aí. Quem quer? Coisa boba, só complementando o que ele estava falando aqui, se colocar ME lá no DBE, vai repetir 2 vezes, então é por isso que não é para colocar. Tá? Se porque ela já existe. Já existe, justamente. Tá? Vai ficar ME. Agora durma-se com um barulho desse, né? Porque quantos processos já voltaram porque o nego esqueceu de pôr o ME. Agora o cara acostumou a colocar o ME, agora vai ter que tirar o ME. Realmente. Reaprender de novo, né? Como difícil, todo dia. Né? Se eu posso complicar, por que eu vou facilitar, né? Tá. Daí o microfone volta para frente aqui com o Levani. Vai lá, Wagner. Ô, Wagner, microfone para nós, Wagner. Levani aqui, ó, Wagner. Prolabore. No verde liga. Eu estou com um cliente de 1 de março que para todos eu faço o Prolabore para a Previdência, no mínimo, sobre o salário mínimo. Alguns estão pagando mais, né? Mas eu obedeço pelo menos o salário mínimo. Esse cliente específico, olha o que eu falei para ele sobre o Prolabore, ele me questionou e falou que não quer pagar, por quê? Diz que está aposentado já em 2, em Previdência pelo Tribunal de Justiça, e está com 90 anos. Ele não quer de jeito nenhum. O que eu faço? Eu quero me fundamentar, porque ele é representante comercial, fez 90 anos agora em agosto, diz que não quer recolher Previdência, que não vai aposentar mais. Quer responder, presidente? Não? Responder, Ronan? Sobrou. Otávio, quer responder? Fábio, responde. Deixa o Leandro falar alguma coisa aí. Vai para lá agora. O conhecimento que eu tenho, que a gente tem, é o seguinte: no caso que ele já é aposentado, esse recolhimento dele não vai valer de nada. Então, o que acontece? Agora, é o seguinte: você tem que fazer a alteração da cláusula de administração do contrato para não obrigar ele, porque se lá na cláusula do contrato estiver rezando que ele está obrigado a recolher ambos os sócios, ou o nome dele citando que ele é obrigado a recolher, ele está na cláusula de administração, você tem que tirar a cláusula de administração. Então, você tem que tirar essa cláusula de administração que ele tem que recolher Prolabore. Aí sim você não precisa mais fazer. Mas se não tiver alterado no contrato, aí você tem que fazer. Porque o que acontece? Ele não recolhe Prolabore, mas tem distribuição de lucro. Ele não pode recolher Prolabore, mas tem distribuição de lucro no final do ano. Ele não percebe. Entendeu? Bem. Não, pois é, eu estou falando, ele não recolhe Prolabore. O que obriga ele a recolher o Prolabore é a cláusula no contrato seu social. Agora, assim, para fins de sustento dele enquanto empresário, tem a distribuição de lucro no final do ano. Pelo menos é o conhecimento que a gente tem. Deixa o presidente responder. Bem, não existe lei nenhuma que fala que a pessoa de 90 anos não possa administrar nada. Não pode, não tem. Se ele tem condição de trabalhar, se ele ele é dono de uma empresa, tem gente que fala que não precisa tirar Prolabore, mas no meu entendimento houve
Se ele vai administrar, vai haver o prolabore, mesmo que seja salário mínimo. Se não colocar o salário mínimo, na minha opinião, tem gente que acha que poderá trabalhar gratuitamente na empresa. Então, para não pagar o INSS. Se bem, não sei se ele já é aposentado. É a mesma coisa. Já é aposentado. Vamos supor que ele recolha até o teto. Ele está aposentado com quantos salários? Não, isso não adianta. 2 salários. Aí descontaria do prolabore. Mas o teto é 3 milhões e tanto. No meu entendimento, ele deve contribuir sim. É o seguinte, deixa eu só... Espera só um pouquinho. A empresa é sociedade ou é individual? Limitada. Correto. Nesse caso, como ele está como administrador da empresa, mesmo aposentado, ele fica sujeito à obrigação de recolher o prolabore. Obviamente, como ele é aposentado, obviamente, por tempo de serviço, né? Ou por idade, porque só assim poderia administrar outra empresa. Então, ele fica na obrigatoriedade de recolher sobre o mínimo. Sobre o mínimo, mas se quiser recolher sobre mais, aí a Previdência agradece. Mas sobre o mínimo é obrigatório. Mas se ele presta serviço, você paga o INSS pelo seu labor. Lê. Oi? Antes de tudo, eu quero já ouvir o Adair aqui. Depois eu passo lá para a Divina e você, Fábio, depois. O microfone aí, olhando para o Adair aqui. Aperta aí. Aperta no verde. Está no verdinho? Se tiver verde, está aceso. Eu não havia prestado atenção direito na questão, mas o assunto aí, acho que agora eu já compreendi. Ele é uma sociedade, não é? Sendo uma sociedade, como o colega ali alertou, o contrato deveria ser adequado para ele não exercer atividade administrativa. Porque se houver atividade administrativa e houver remuneração pelo trabalho, ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Está no artigo 9º da 971, o inciso 11º. Então, havendo essa remuneração, ele é contribuinte obrigatório pelo valor da remuneração, desde que não atinja o teto. E não vai ter nenhum benefício, porque já é aposentado, e torna como efeito tributário exclusivamente. Vocês vão prestar mais atenção nas perguntas, que eu preciso da colaboração de vocês. Leva para a Divina ali, Wagner, fazendo um favor. Começando pelo professor da mesa, o Eli já começou, falaram tudo que eu queria falar. Mas só tem que tomar cuidado, se ele for aposentado por doença grave ou acidente do trabalho, invalidez, automaticamente ele perde. Tem gente que não fica atento nesse aspecto, né? Igual o Adair falou, tudo redondo, certinho. Se ele ganhar o teto máximo, é o teto máximo, se for R$1.000, é R$1.000, é pela remuneração. Ainda que ele tenha 100 anos, ele está prestando um labor, ele está trabalhando. Então, todo o trabalho está lá na lei da Previdência Social, que é obrigado, é contribuinte obrigatório. Certinho. Fábio? Espera aí, deixa eu falar. Bem, doutor Daí, você falou lá, foi o decreto 5.028. Você está querendo saber se ele ainda tem eficácia? Eu entendo que não, porque é o seguinte, o artigo, o caput fala o seguinte: os valores dos limites fixados no inciso 1 e 2 do artigo 2º da lei 9841. Né? Então, você está se reportando a essa lei foi revogada, então perdeu a letra. Eu entendo que perdeu... Pois é, mas ele atualizou o valor de uma lei que foi revogada, então, para mim, ele perdeu a eficácia. Ele citou... Não, porque a 123, né, a lei complementar 123, ela veio abrigar todo esse pessoal que estava na lei 9841, independente de ser do Simples Nacional. Perfeito. Então, se a empresa que não está no Simples Nacional não quer se beneficiar do efeito tributário, mas quer ter os benefícios do Estatuto da micro e pequena empresa, com base naquela lei antiga... É os limites do artigo 3º da 123. Vai formular, então, sua declaração e registrar nos órgãos, baseado na 123 também? Está na 123 também. Ela que abrigou a 9841. Né? É porque é interessante isso, porque a AMA vai exigir esse limite, é interessante. Além de efeito creditício,
E tratamento diferenciado junto ao Ministério do Trabalho também, embora o Ministério do Trabalho só aceita as empresas do Simples. Mas ele tem, sendo microempresa, tem que aceitar. Porque a 123 ela abriga, todo o estatuto da microempresa foi para 123. Mas o Ministério do Trabalho não aceita, não. Então, vamos brigar. Quem você foi lá? Espera aí, deixa eu secar aí. No controle lá de contratação do aprendiz, por exemplo. Eles não aceitam, somente aceita aquela que está enquadrada como empresa do Simples Nacional. Não, aí tem que ver se o decreto do Estatuto do Menor lá está falando microempresa ou optante pelo Simples. Porque se estiver optante pelo Simples, realmente só optante pelo Simples. Seria o efeito diferenciado, ele não aceita. Pois é. Por isso eu digo, aí tem que ver o decreto do menor lá. Se ele estiver dizendo que é microempresa, aí está obrigado pelo Estatuto. Se é optante pelo Simples, aí não tem jeito, né? Tributado pelo simplificado, né? Deixa o Leandro comentar aí, que é sobre esse assunto aí. Pera então, do Prolabore eu venho aqui no Ivan, depois eu volto para você. Se fosse sobre esse decreto aí. O Prolabore que eu estou falando é uma coisa bem complexa. Um professor da Unifam passou um trabalho para os alunos da Unifam, agora, recente, e os alunos tinham que constituir uma organização, e nessa organização, um funcionário meu constituiu colocando apenas um dos diretores recebendo remuneração. O professor foi taxativo e cresceu em cima do grupo do meu funcionário, exigindo dele explicações detalhadas para cada cláusula do contrato e dizendo que é um absurdo um contrato excluir alguém de administração. Não existe base legal. Falou desse tamanho, hein? Ele baseou nos meus contratos para fazer isso. Então, estamos aqui com o fato de que nós queremos colocar uma pessoa com um único Prolabore, e agora está aí o professor da Unifam fazendo o aluno mudar todo o contrato e obrigar todos a terem a retirada do Prolabore, uma vez que ele não reconhece que existe base legal para tal fato. O meu funcionário, com o grupo dele, fez esse fato, pôs todo mundo com retirada para poder ver se o professor baixava a bola e não pegava no pé, para ele explicar tanta coisa e dar conta de fazer o trabalho, que ele ia ficar impossível de fazer o trabalho. O incrível é que, na mesma universidade, um outro professor de perícia já veio e mencionou essa mesma lei que eu baseei para poder dar essa condição para acontecer isso aí, e o fato também de eu incluir nos meus contratos que o foro não é o foro, e sim junta de conciliação. Todas essas cláusulas, o professor fez um terrorismo com o grupo lá. Passa para o Leandro ali. Vai depender, às vezes, o questionamento, a rotina do trabalho dele previa todos os diretores. Eli, porque agora realmente eu fiquei em dúvida. Eu queria até pedir o apoio de vocês aí, você, o Ronan, o Fábio, porque é o seguinte: aonde que tem na CLT falando que é obrigatório ser segurado? Porque se minha cláusula no contrato, não, porque existe a disposição de lucro. A lei de custeio da Previdência diz o seguinte: uma vez você prestou o labor, trabalhou, você está sob a obrigatoriedade de recolher para a Previdência. Deixa o Adair tem a fundamentação aí, ó. Espera aí. Passa aí para o Adair. Espera aí só um pouquinho. Não, o que ele falou, o Geraldo falou aqui, a norma. Mas ele está exercendo atividade. O labor. Aqui, pode pegar a IN 971. Vamos ouvir o Adair aqui. A IN 971 diz quem são os contribuintes obrigatórios. Se ele percebe remuneração,
ele está na obrigatoriedade de recolher, independente de ter benefício ou não. O que não é aposentado aí e deixar o outro com Sim. O pacto, embora tenha um detalhe aí, o Ivandro até me lembrou, o pacto da administração é feito entre os sócios, ressalvado no sentido de que se a empresa é do sociedade simples, o regulamento da Previdência determina que é obrigado você distinguir o que é remuneração de trabalho e o que é ganho de capital, que é o lucro, sob pena de ser tributado totalmente pela Previdência. Sociedade empresária. Só alertei porque o Ivandro mencionou ali que todos eram obrigados a ter prolabore. No caso de uma sociedade simples, é obrigado que sim, e é obrigado a contabilizar distintamente essas contribuições, sob pena de ser totalmente tributado pela Previdência. Espera aí, deixa eu passar o microfone para você de novo. Hein? Então, pô, nesse caso dele aqui, o que acontece? Se o sócio está na cláusula de administrador que é aposentado, eu altero esse contrato, ponho só o sócio que não é aposentado, porque eu estou onerando a minha empresa, na guia de GPS eu estou onerando ela. Porque mas Leandro, o cara não... espera aí, é a situação que encontra. Vamos supor, você é esse e eu sou o outro sócio seu. Você não me conhece, a sociedade está começando agora, você é o dono do capital. Você vai deixar eu assinar tudo? Não, eu já estou partindo para economizar um mísero contribuição do Prolabore? Porque eu tenho poderes. Se você me der os poderes, eu vou ter os poderes. Não, tudo bem. Eu estou falando assim, já estou indo pelo mérito do planejamento tributário. Porque se eu tenho um aposentado, esse recolhimento dele não vai influenciar nem contribuir nada. Eu altero o contrato social, ponho o que não é aposentado como sócio administrador e desonero a empresa. Tudo bem, aí é planejamento tributário, mais uma vez que o planejamento tributário não vai te causar prejuízos maiores futuramente. A sociedade empresária, não, o outro fica só como cotista. Mas eu não vou poder assinar. Eu não vou poder assinar. Aí já é uma particularidade. A conta bancária com quem vai ficar? Ele. Falando? Ele. Oi? Pode falar? Pode. Não, voltando com o Adair. Adair, a questão que você falou do Ministério do Trabalho é na questão da dispensa da obrigatoriedade do aprendiz. Pois aqui o decreto, ele fala o seguinte: ficam dispensados da contratação de aprendizes as microempresas e empresas de pequeno porte. Portanto, não precisa ser optante do Simples Nacional. Se quiser, a gente vai lá amanhã, ou a gente agenda para ir lá, que ele vai ter que acatar. Aqui não está falando que é optante do Simples Nacional, está falando microempresa. Então, você está brigado com o ME, na junta comercial e no CNPJ, o Ministério do Trabalho tem que acatar. Qualquer coisa, a gente vai lá com o superintendente. Falando com um piauense que morou no Belém do Pará, hein, bicho? Vamos. Ok, Levanil? O Prolabore ficou mais ou menos bom, né? Tá. Volta o microfone para cá, para o Galdino aqui, ó. Vai passando aí, Levanil, ó. Fazendo a corrente aí para nós. Geraldo, Galdino. Baixa. Então, tem que dar baixa numa empresa, uma filial, ela é optante Simples Nacional e ela tem estoque. Qual é o tratamento desse estoque no caso do ICMS? Eu vou relacionar e pagar o ICMS à base de 17%, ou eu vou pagar ICMS de acordo com o Simples Nacional, naquele índice do Simples Nacional, ou eu não vou pagar nada? Primeiramente, ela é filial. Filial. Ela vai transferir esse fundo de estoque para a matriz? Segunda, é o seguinte, existe uma empresa matriz, eles abriram uma filial porque os sócios andaram desentendendo, abriram uma filial. Aí os dois sócios ficaram sócios da matriz da filial. Agora o sócio conseguiu um local para abrir uma empresa para ele, vai abrir uma empresa só para ele e esse estoque dessa filial, ele vai passar o estoque para ele, para essa outra empresa que ele está abrindo. Então, só que se ele passar esse... Então, na realidade, o que vai acontecer? Essa filial vai fazer uma venda para uma terceira. Não. Então, vai ser faturamento, você vai pagar pelo Simples Nacional. Pelo faturamento. Não, porque o estoque é alto, é aproximadamente R$70 mil. Não importa. Se ele fizer essa transferência para outra empresa dele,
ele vai pagar isso aí uma pancada grande de uma só vez. E ele não quer pagar de uma só vez isso aí. Bom, a única forma do planejamento tributário que o Leandro colocou lá era o seguinte: você vai pegar parte desse estoque, transferir para alguma loja da matriz ou outra filial, que aí transferência não tem tributação, ok? E vende para essa suposta empresa que está instalando agora menos mercadoria. A transfer para a matriz, no caso? Não. Peraí. Olha bem, pessoal. Mas eles não combinam os dois, velho. Peraí, deixa eu ver o raciocínio do Everaldo aqui. Vamos ver aqui, pessoal. Peraí. Olha, na minha concepção, não vai haver o que falar de tributação, gente. No caso aí, é uma cisão. Eu tenho uma empresa, cindiu uma com a outra, então uma vai para um lado, outra para o outro, separar o patrimônio. Olha bem, se fosse tributar aí em cima, eu não tinha dinheiro para pagar o faturamento, gente. Então, é o caso de cisão. Se bem, se cindir, perde o Simples Nacional, viu? Justamente, ele não falou não, em mas cisão. Ele falou em cisão. Pois na verdade, ele está abrindo uma empresa isolada, uma empresa independente, para que ele tome um rumo, né? Para ele trabalhar sozinho. Acontece que ele está levando o estoque da outra. O estoque da filial. Uma passou para outra. O estoque da filial é dele, é desse cidadão. É caracterizar a cisão. Mesmo que ele não queira fazer, vamos supor que ele pague o estoque para lá, se a Receita Federal descobrir que houve isto, ela vai sair Simples Nacional do seu ano. Olha lá, está na lei. Não, vai sair do Simples Nacional, essa que já existe, mas já que ele está abrindo, ele está colocando no Simples Nacional. A outra que foi proveniente do estoque dela também sai. É uma pessoa. Agora ele é sócio com outra pessoa, né? Porque na realidade você está deixando. Aleatoriamente, você poderia fazer como eu te falei. Transferia para falir. Mas já aí, lá na lei do Simples, na 123, já prevê essa situação que o Everaldo lembrou bem aqui, que pode caracterizar a cisão. Agora, essa cisão caracterizaria se a Receita pegar. No caso, no processo, exatamente, ela não vai ter. Agora, a minha questão é o ICMS, lá no Estado. Quando eu chegar lá com essa baixa, eles vão falar assim: e o seu estoque? Cadê o ICMS desse estoque? Não, essa é a minha situação. Não se fala em ICMS, em empresas do Simples. No faturamento. Eles não vão fazer esse questionamento, não? Não. Aí é questionamento, a empresa é do Simples. O ICMS está embutido no faturamento. Você vai pagar o ICMS equivalente, o percentual que ela está... Pois mas então não há necessidade dele pegar essa empresa que existe, vender esse estoque para ele, que está indo lá para outro local? Não há necessidade de fazer isso. Mas se ele não fizer isso, o estoque dele fica lá desacobertado. Não, mas é o seguinte, não? Se ele não fizer isso, é que o Everaldo colocou, seria uma cisão. Ele não vai... Prefeito de Receita Federal, né? Receita Federal poderia pegar, mas o Estado não vai questionar nada nisso aí. Porque ele vai ficar com o estoque encoberto. Ele não tem documentação. Vamos supor, você vai no Estado. Aí pergunta aí, de onde que veio esse estoque? Eu vim do empresa do Simples Nacional, que eu briguei com um cara lá e separou. Então vão querer, é cisão, gente. Não tem jeito não. Deixa o Ralo falar aí, ele tem uma sugestão aí. Pode até haver uma sugestão caso haja lucro a distribuir. Porque nesse caso poderia o sócio diminuir aquele capital daquela empresa, ele retirar o capital e com esse capital investido da sua pessoa física, ele abrir uma outra empresa. Caso haja, no caso de distribuição, haja lucro a distribuir. Se não houver, acho que não tem solução não. Lá tem lucro a distribuir? Lá tem lucro a distribuir? Não, tudo bem, não importa. Porque mesmo... Agora, eu acho que mesmo não tendo lucro a distribuir, pode diminuir o capital, né, Everaldo? Pode, olha bem. Se diminuir o capital, vai caracterizar a danada da cisão, gente. Não tem jeito não. Não, eu não posso, no caso,
no caso, ao invés de cindir, no caso, diminuir o meu capital numa empresa, retirar esse capital para mim? Para minha pessoa física? Aí que aconteceu? Ele fez uma pontezinha, né? Aí eu vou sair da empresa, vou pegar o estoque, carregar comigo pessoas físicas, né? E vou lá para outra, né? Aí, se a Receita Federal, nem o Estado achar isso, o danado é quando você for constituir a outra, aí ele vai perguntar, de onde que veio esse danado do estoque? Pronto, lascou-se. Não faço isso não. Pois é, mas esse estoque que existe, eu não poderia colocar essa mercadoria como capital? Proveniente de uma cisão, olha. E se eu não falar que é cisão? Então dá bom, vou ver o que posso fazer. Porque na realidade mesmo assim, igual o microfone aqui está ruim, se você fizer a mudança no quadro social, ele vendendo a parte da empresa aqui por X, e no recebimento das cotas dele, ele recebe como mercadoria, como forma de pagamento. Mas como que ele vai documentar essa mercadoria? A empresa que está pagando ele tem que ter uma nota, vai ter que emitir uma nota fiscal para baixar o estoque dela e, obviamente, transferir essa mercadoria para você. Mas ele pode transferir essa mercadoria da filial para a matriz e deixar a filial sem mercadoria e baixar. Depois a matriz vender essa mercadoria para ele, né? Aí dá cisão ainda, Everaldo? Não está danado aí. Não, vai ser difícil caracterizar essa cisão só no caso de processo, denúncia. Sim. Mas não for em caso de processo ou denúncia, não tem como achar a cisão. Mas na verdade, se eu der entrada lá com esse estoque também não vai ter problema, o Estado não vai me questionar nada. Espera, deixa eu só ouvir a Josenilda. A princípio. Passa esse microfone para... Leve esse aqui. Espera aí. Só fazendo um complemento aqui, boa noite a todos. Boa noite. A questão da cisão, mas só uma pergunta para o colega. A cisão, a filial... O colega é aqui, ó. Esse aqui que fez a pergunta. A questão da filial sua, ela vai permanecer no mesmo local, constituir com o mesmo sócio, com tudo? Vai baixar a filial que existe lá e deixar uma matriz lá, com o nome do atual sócio e da esposa dele. Aí caracteriza mesmo. Não tem outra saída. Gente, mas só queria a atenção de vocês um minutinho e pedir permissão aqui para os nossos colegas da mesa para poder falar para os senhores. Eu só me apresentando, eu acho que tem muita gente aqui que é novo, não me conhece. Meu nome é Josenilda, eu sou conselheira lá do CRC, né? E já fui conselheira dessa casa. Já fui por quê? Vou explicar para os senhores, né? O horário eleitoral aqui não me convidaram, né? Eu sou cabeça da Chapa 2 e eu me senti, quando foi falado que foi injustiçada a questão, Josenilda, se sentir injustiçado. Só não querendo. Agora mesmo eu te dou a palavra. Deixa eu acabar só essa rodada aqui, eu te dou a palavra. 2 minutinhos, só que eu queria falar só da questão eu prometo que eu te dou a palavra agora mesmo, só acabar essa pauta. Okay? 2 minutinhos, pode ser? Não, é porque sai do foco aqui. Não, eu só queria dar um aviso. Não tem retaliação. Não é questão da retaliação, eu só gosto de 2 minutinhos só. Então vai, fala. É só 2 minutinhos, tá? Porque assim, como foi falado na questão da injustiça, então a Chapa 2 também se sentiu injustiçada, porque eu vi um aviso ali do site dizendo que a Chapa 2 foi impugnada. E eu estou com uma decisão judicial onde saiu a liminar que a Chapa 2 não está impugnada. Né? Então, assim, eu só gostaria que a casa retirasse o aviso, porque não procede. Uma outra coisa, só para tratar a questão da transparência nas eleições e que essa questão de injustiçado ou não fique de ambos os lados, e fui conselheira nessa casa por muito tempo, né? E me senti na obrigação, a partir da publicação da liminar, eu me senti na obrigação de vir aqui fazer um documento formal e pedir a minha renúncia do cargo de conselheira fiscal. Me afastar
mesmo porque eu estou na qualidade de candidata, né? E aí era isso, eu só queria, porque os senhores, se eu fiquei na qualidade de conselheira nessa casa, conselheira fiscal por 2 mandatos, foi graças ao voto dos senhores. Então eu devo também essa satisfação de vir aqui publicar a minha renúncia na qualidade de candidata. Tá? Muito obrigada, senhores, muito obrigada a atenção de vocês. Ok. Só complementar o seguinte, a Josanilda falou, no direito que lhe assiste, de que nós colocamos indevidamente que a chapa foi impugnada e que tem uma liminar. A chapa foi impugnada seguindo os trâmites do Estatuto. Ela recorreu na Justiça, é um direito que lhe assiste, só que o sindicato ainda não foi notificado judicialmente, e mesmo se for notificado judicialmente, o processo judicial vai nos dar 5 dias para expormos o nosso motivo para o juiz. Então, até enquanto o juiz não decidir, essa liminar não for ao final, continua impugnada. Certo? Só esclarecendo que nós não colocamos indevidamente, ela está impugnada. Se vai sair, se nós vamos ser notificados com relação a essa medida do juiz, nós vamos. Mas também nós vamos ter o direito de expor o nosso motivo para ele dar o veredito final. Então, enquanto ele não der o veredito final, continua impugnada. Boa noite, colegas. Com todo respeito à nossa colega Josanilda e aos senhores, conforme bem colocou, uma liminar. A liminar o que é? Uma antecipação de tutela enquanto se discute-se o mérito. O mérito, tudo bem, a Josanilda tem suas colocações, o sindicato também tem as colocações. Então, isso está enquanto o juízo discute-se o mérito da questão que ainda não foi discutido. Obrigado. Ok, nós não vamos politizar a nossa reunião, não, porque o presidente da mesa aqui não tem nada a ver com política. Espera aí. Não, vamos... do Galdino, mas o Otávio está ali. Aí eu passo para você. Eu vou deixar essa questão do Enildo, né? Galdino. Essa questão aí, os 2 sócios, parece que a gente estava discutindo aqui, mas o doutor Atman, os 2 sócios se conversam entre eles ou não? Conversam. Uma situação que se tem de fazer um planejamento tributário em cima disso, se essa filial ela vai ser extinta, você pega toda aquela mercadoria, transfere ela para a filial, que você não vai ter imposto para a matriz, da filial para a matriz. Na transferência dessas mercadorias, não há o que se falar em pagamento de tributo, nenhum, de hipótese alguma. Evidentemente, você fazendo isso, você zerou o estoque da sua empresa pelo preço de custo da mercadoria. Tá certo? Ok? Baixa-se a filial, você, logicamente, vai aproveitar as instalações daquela empresa para constituir uma nova empresa. Aí você abre outra empresa, evidentemente que você tem que obedecer dentro dos parâmetros legais da Lei 123, Lei Complementar 123, a participação dos sócios, né, em relação àquele capital, né, que não pode participar mais de 10%, desde que as duas seja faturamento 3.600.000. Feito isso, você abriu outra empresa, por precaução, né, com pessoas, né, evidentemente, que não seriam as mesmas que estaria na outra empresa, para não caracterizar essa cisão, ou pessoas interpostas, né, que é o previsto da lei complementar. Você feito isso, logicamente, essa empresa vai sair uma empresa nova, e automaticamente depois a outra teria que vender. Não tem outra saída depois. Aí ele vai ter que buscar essas mercadorias de volta para ele. Aí a matriz vai ter que pagar esse imposto. Tá certo? Então, isso é uma questão que você tem que fazer um trabalho, igual a gente já fez. Eu fiz um trabalho durante 6 meses numa empresa para zerar um estoque de R$300 mil. Aí nós combinamos de fazer. Se eu fizesse vender 300 mil num mês só, o simples dele ia lá para cima. Então, a gente tabulou isso em determinados meses, que fizemos uma programação, um planejamento, e que flexibilizou tanto para o empresário, que o desencaixe dele foi pequeno, em relação ao que ele ia desembolsar inicialmente pelo valor total, igual você está falando, 70 mil, você vai cair numa faixa lá e vai ter que desembolsar tudo de uma vez. Então, a saída que eu estou vendo aqui, na minha concepção de contador, seria transferir toda a mercadoria para a matriz, baixa a filial, registra outra nesse local para você aproveitar as instalações e depois você compra o estoque lá da outra. A única saída para que...
Mas evidente é preço de custo, né? É lógico que a empresa vai vender para ele. Agora, a transferência tem que fazer pelo preço de custo. Tá? A transferência é feita pelo preço de custo ou da última aquisição da mercadoria. Tudo bem? Ronan. Espera aí só um pouquinho. Deixa o Ronan comentar, depois... Espera só um pouquinho, deixa o Ronan com a palavra. Galdino, sócio A e sócio B, da empresa que tem filial. Os dois vão fazer uma alteração contratual em que retira-se um para ficar com parte do estoque da empresa, não é isso? Microfone para ele. A empresa é constituída por 2 sócios. Eles se desentenderam, resolveram abrir uma filial para um dos sócios ficar lá na filial e o outro ficar na matriz para nenhum atrapalhar o outro. O cidadão que está na filial, ele é responsável pela compra e pela venda da filial. É uma empresa, para ele é uma empresa normal, é uma filial, mas ele cuida dela como se fosse uma matriz. E o cara da matriz compra e vende também lá com o CNPJ da matriz. Agora ele resolveu abrir uma para... O cidadão que toma conta da filial, que é um sócio, resolveu abrir uma para ele e abandonar a filial. Eu vou abandonar essa filial, vou abrir uma matriz para mim. E é o que está sendo feito. Agora, ele tem esse estoque lá da filial, que não tem nada a ver com a matriz, porque o cara da matriz não participa desse estoque. Entendeu? É matriz e filial porque é CNPJ 1 e CNPJ 2. Entendeu? Correto, entendi. Ele não vai abandonar a filial e nem abandonar a empresa. Ele vai continuar sócio da matriz. Continuar abrindo uma para ele. Ele vai continuar sócio da matriz. Não vai fazer alteração contratual na junta saindo ele. Não, ainda não. Eles não entenderam ainda nesse assunto aí, de fazer uma alteração tirando ele da sociedade. A princípio, ele vai ficar na sociedade. Mas possivelmente ele terá que sair da sociedade, então aí, da matriz. Não tenha dúvida, conforme a Everaldo já colocou. A única saída seria fazer-se uma alteração contratual, ele retirando-se da empresa e constituindo a sua. Mencionando no contrato social, na alteração, a cláusula restritiva, mencionando esse fato. Mas conforme você colocou, ele não vai sair da empresa, ele vai só constituir uma outra no local. A princípio, não. Aí, pois é, a princípio. Então é o que o Everaldo colocou. É uma cisão, mas é continuidade. Continua no mesmo bolo, tributariamente, sabe? Pois é. Então, se ele fizer uma alteração, sair da sociedade, vender a parte dele para o outro cidadão, aí ele fica livre para constituir uma onde ele quiser. Tranquilamente. Esse é o caminho para ele ficar livre, sabe? Então, tá bom. Obrigado. Ô, colega, infelizmente, não. Não? Por causa desse danado estoque. Essa aqui é o problemático, o estoque vai passar. Se ele tivesse dinheiro se a empresa tivesse dinheiro para pagar para ele e mandar ele embora, certo? Tudo bem. Mas o problema é o estoque que vai passar. Ele vai pegar isto e cindiu, certo? Aí eles vão descobrir. Se o Estado não descobrisse nunca de onde que veio o estoque, tudo bem. Mas na primeira paulada ele vai descobrir. Everaldo, mas isso aí não tem impedimento, 2 sócios não se entendem e um vai sair levando como pagamento parte, o seu capital representado pela mercadoria. Cisão. Não tem impedimento disso. Ele vai sair do quadro societário. Pode, mas a cisão sai do Simples Nacional, pronto. Não, saiu, mas não tem nada a ver um com a outra. Não, vai cisão. Vai constituir outra empresa, Everaldo, não tem nada a ver, sabe? É porque parte da empresa está constituindo 2 empresas, certo? Tá, é decisão. Eu tenho uma pauta aqui que eu preciso acelerar. Essa baixa deu problema demais. Depois nós vamos discutir melhor. Vamos ali correndo ali com o Leandro ali, ó. Segregação de receita. Vamos ver se. Ele estou com uma dúvida seguinte. Eu tenho uma empresa lá que o KNAI é impressão de material para uso publicitário. Aí o que ocorre? O cliente emitiu só uma nota fiscal de serviço. Ele emitiu só uma nota fiscal de serviço. Então o que ocorre? Se ele põe um banner, é evidente que ele tem ali um pano, né, uma madeira para pôr o banner lá e tal. Aí eu só tenho uma nota fiscal de serviço. Ele é Simples Nacional.
Como é que eu apuro isso? E minha orientação para o cliente? Para ele passar a emitir uma nota fiscal de venda do material e uma nota fiscal de serviço da mão de obra, ou eu fico só com a de serviço e na hora de apurar lá no Simples Nacional, ponho aquelas atividades simultâneas de IPI e ISS. Como é que faz nesse caso? Porque o Everaldo explica bem isso aí. Porque, na realidade, ele está numa relação de serviço, de gráfico. Aí tem uma base legal no Estado que gerou mais dúvida para mim. Todo fornecimento todo serviço que envolver fornecimento de mercadoria é contribuinte ICMS. Aí a orientação é a seguinte: faz 2 notas fiscais, eu apuro anexo 2, que impressão de material é. Para começar, é o seguinte: o seu cliente não vai aceitar 2 notas. Isso, por causa da carga tributária. Certo? Porque ele contratou um serviço. Certo? Indústria ela não é, porque ela está na relação, ela está na relação de serviços. Esse KNAI seu aí. Você pode olhar que na prefeitura ele está certo? Na prefeitura ele está na relação de serviço. Então, quando está na relação de serviço, a prefeitura não vai aceitar tributar pelo ICMS. É obrigatório tributar pelo ISS. Perguntou. Isso aqui, grandão, Bani, né? Tanto faz pequeno como grande, é a mesma coisa. É gráfico, o serviço gráfico está na Lei Complementar 116. Você vai pagar ISS. E pronto. Agora, quanto o papel que está aqui dentro, ele também seria isento e ele incorporaria no serviço. Agora, a prefeitura, inclusive, poderia estar um desconto do material aplicado, mas elas não dão, é os 5% mesmo, como se fosse gráfica. Então apuro pelo anexo 3? Tranquilo. Apuro pelo anexo 3? Serviço gráfico. Anexo 3. Anexo 3. Porque quando você vai consultar esse serviço lá dentro da Receita Federal, é considerado como anexo 2? Aqui não. Você vai lá, procura a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 dá um relatório de ANECO, qual serviço que considera ser serviço. Então, esse caso de gráfica é um tipo de serviço. Por isso que o Estado não cobra. Então, anexo 3. É anexo 3. Tranquilo. Beleza. E tem só mais outra dúvida, Verão. Na questão lá das férias lá. Eu sei que as despesas, no caso, férias é despesa incorrida durante os meses, os avos, lá que você tem que fazer os lançamentos. Mas se eu chegar lá pelo aviso de férias, provisionar e fazer o pagamento pelo recibo, eu tô desobedecendo, tecnicamente está errado? Bem, você poderia provisionar suas férias em 12 vezes, não sei se o Adair me ajuda. As férias foi passando, eu posso ir colocando como despesa. E os encargos? E os encargos. Acontece que você não colocou todo mês. Se o senhor chegou na hora e pagou, colocou como despesa. Na minha concepção, está correto. Tá. Quer palpitar, daí? Na realidade, porque isso aqui agora já. Quando você paga as férias, obviamente você está fazendo uma antecipação, porque você paga antecipado as férias antes de iniciar o gozo, né? Como adiantamento de férias. Então, se você tem interesse de provisionar férias a 1/3, a 1/12 ao mês, a não ser lucro real ou é condomínio, que se você quer demonstrar o custo? A dúvida maior, Vera, mas é por causa de demanda de escritório mesmo. Porque se eu não precisar provisionar, fazer os avos durante 12 meses de férias e de encargos, para um escritório de contabilidade ganha muito tempo. Se eu puder fazer isso aí só pelo aviso de férias e pelo recibo, já alivia bacana. Eu só queria saber se eu não estou desobedecendo nenhuma resolução do Conselho Federal. Ok. Ivandro, a sua já passou? É eu aqui. Construção. Vamos aguentar um pouquinho aí, gente. Nós estamos com saudade. É um caso bem complicado. O empresário... Então, complicado, deixa começou a constituir a organização do Simples Nacional, adquiriu um imóvel no nome de um dos sócios e está construindo esse imóvel. Ele era uma construção em osso.
E ele fez um pequeno acabamento da parte de escritório, instalou a empresa ali e está agora querendo contratar os funcionários pela microempresa para fazer o acabamento no geral, no prédio todo, que vai funcionar a empresa. Eu falei para ele, primeira coisa, o imóvel deveria estar no nome da organização, não no do sócio, que ele cometeu esse erro. O processo gastou 2 anos fazendo a planta, essas coisas aí, arrumando isso aí, liberação da prefeitura. Então, camarada, se eu for voltar para trás, eu não saio, essa obra não sai. Foi a única condição de você registrar no Simples esses funcionários da empresa e recolher, seria a empresa ter o imóvel para poder ele fazer. Não é isso mesmo? Confesso que me distraí e não prestei atenção na sua pergunta. Eu estava vendo outra coisa aqui. E eu chamei a atenção, vamos prestar atenção nas perguntas para não... Né? O que eu disse? Ele comprou um imóvel, constituiu a empresa no nome de 2 pessoas, um dos sócios adquiriu o imóvel no nome próprio, e nesse imóvel foi instalado essa organização, fazendo acabamento em uma pequena parte, que ele fez, um pequeno escritório, e agora ele quer contratar funcionários para poder fazer acabamento geral na edificação toda, concluiu a obra, e quer contratar os funcionários pela empresa, que é do Simples Nacional. Não pode, porque, eu falei, não pode, porque, primeira coisa, que o imóvel não está sendo da organização, e sim de sócio. Por esse motivo, ele não poderia. Olha, é o seguinte, eu tenho uma visão diferente. Não sei se eu vou chegar no ponto. Depende do contrato de locação. Às vezes eu loqueio um imóvel seu para concluir as benfeitorias restantes. E esse contrato meu, ao término do contrato, as benfeitorias realizadas pela minha empresa incorporaria ao imóvel. Certo? Então, pode. Eu, por exemplo, eu fiz um contrato onde eu loquei por um valor talvez menor, mas em virtude, às vezes, pode ter luvas. Eu, em vez de pagar luvas para você, eu me fechei o contrato com você que terminaria a obra, certo? E aí, no fim do contrato, incorporaria o valor. Aí vai depender do dono da obra, do prédio, do imóvel, incorporar esse valor para efeitos de imposto de renda, como ganho de capital ou como outra coisa, tributar isso aí. Porque o imóvel dele valia X, vai valer 2X. Mas a possibilidade jurídica para isso existe. Vai depender do contrato de locação firmado entre empresa e locatário. Sim. Essa que está construindo vai ser a sede da sociedade? É? Então ali está certo. É só fazer isso. Agora, tipo... E ele pode... Como é que vai... Mas seria um complemento de aluguel. Ele vai ter que declarar como rendimento. Construção em propriedade terceiro, cara. Lá no ativo... você põe... Porque... Não, porque vamos supor que eu faço um contrato com você, tanto por mês e mais tanto em investimento. Então você vai declarar que recebeu o aluguel, o X em dinheiro mais o tanto de investimento. Porque para você não pesar no imposto de renda, porque vamos supor que você declara só que recebeu R$3.000 de aluguel e depois eu incorporei no seu imóvel R$200.000. Você vai ter que agregar esse valor para imposto de renda no seu imóvel. Se você declarar R$200.000, você vai pagar um imposto tremendo. Se você declarar mensalmente um 12avos ou um 24avos desse valor... Peraí. Na pessoa física. Peraí. Se ele fazer isso, todas as vezes que incorporar, não interessa se ele recebeu de uma maneira ou se recebeu de outra, aumentando patrimônio, é ganho capital, viu?
Pois é, ué. E aluguel não é ganho de capital? Aluguel é ganho de capital, ué. Pois é. Então eu falo assim, se ele quiser proporcionar, não sei se a daí depois proporcionar o ganho dele. Agora, se ele quiser, no fim do contrato, incorporar tudo, aí o ganho de capital é 15%, né? Aí é pesado. Pensar. Depois nós discutimos melhor isso. Wendel, dá tempo ainda do ativo? Um ativo, é ativo imobilizado. Boa noite. Eu estou com dúvida a respeito do vasilhame de distribuidora de gás. Onde é que eu vou jogar isso? Porque o cara vende e fica também... E ele não tem depreciação porque esse vasilhame vai sendo trocado toda vez. Ele não perde o tempo de carência dele lá. E esse produto, ele vende e utiliza ele para recarregar e mandar para o cliente. Como que eu vou fazer com isso? Bem, primeiro passo, ele tem um botijão. A primeira compra que o comerciante fez, ele compra o botijão e compra o gás. Depois ele só vai renovando e só entrega, porque inclusive você pode ver lá no CFOP, tem vasilhame, né? Eles vão trocando vasilhame. Quer dizer que se dizer que o patrimônio das duas fica o mesmo, não vai mexer, é só fiscalmente. Mas ele vai ficar no ativo imobilizado ou não? Ativo imobilizado. Primeiro ele tem um ativo. Tá. Ele pegou, não tem depreciação. Primeiro ele tem um ativo. Ele pode até não ter um ativo. Pode. Ele vendia bujão. Ele vendeu o bujão, entregou o bujão para o cara. Aí é claro que ele tem que ter um bujão à disposição, que seria o quê? Esse seria o ativo. Pois é, mas não tem depreciação, né? Pode ter. Mas é isso que eu estou falando, porque lá na realidade não tem. Porque o botijão, ele vem cheio e volta vazio, sempre está sendo renovado. Mas acontece que em determinado ponto, aquele botijão tem uma validade que ele vai desaparecer. Mas quem é responsável por isso é o pessoal da distribuidora. Sim. E não ele. Não. Ele comprou o bujão? Não. O comprador do bujão, quem comprou o bujão, o comerciante, é imobilizado. Certo. Ele não vai vender bujão, vai vender gás. Não, mas ele vende o botijão também. Ah, também? Aí tá também. Então, aí pode ser comércio, pode ser. Aí quando você comprar para o bujão só para vender o gás, ele é imobilizado. Quando você comprar o bujão e vai vender o bujão, é mercadoria. Certo. Aí o que acontece? Aí fica naquela questão. A questão da depreciação. Porque não existe a depreciação, porque quem faz essa troca, a manutenção, alguma coisa que tem que ser feita, é a distribuidora. Olha, meu amigo, se você der uma olhada no artigo 305 do Regulamento do Imposto de Renda, ele fala o seguinte: poderá depreciar de acordo com a vida útil. Se ele não tem vida útil comprovada, não deprecia. Severo, só uma ajuda para você. Leia o CPC para as pequenas e microempresas, seção de ativo imobilizado. O CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Não lembro qual a seção que trata do ativo imobilizado. Porque, Severaldo, hoje nós não podemos mais nos ater ao regulamento do imposto de renda. Nós temos que nos ater mais aos CPCs, que são normas editadas lá pelo Conselho Federal de Contabilidade, para nós orientarmos a nossa escrituração. Veja o CPC, não sei se tem um livrinho marronzinho que o Conselho distribuiu. Vê se você consegue ele. Lá no Congresso, lá eles deram a versão do ano de 2012 e eu peguei um exemplar para mim. Talvez tenha alguma coisa atualizada, mas seria interessante. Na internet você vê o CPC, a seção do CPC que trata do ativo imobilizado. Tem algumas questões a esse respeito aí, tá? Eu só tenho mais uma para o Dair. Dair, a pergunta para você lá. Ó. A sócia da empresa saiu de licença maternidade no meio do mês. Ela retira Prolabore. Quem é que vai pagar? Eu sei que é o INSS que vai pagar esse Prolabore, mas como que eu vou fazer esse Prolabore que foi até os 15 dias do mês de agosto? Ela é sócia, contribuinte individual. Isso, contribuinte individual. Certo. Ela afastou a maternidade no meio do mês. Vai contribuir... Para aí. Eu fiquei meio confuso. Daí, deixa eu pôr a colher de pau aí. É o seguinte, você vai fazer um Prolabore de 15 dias. E ela encaminha
para receber os outros 15 dias do INSS. Correto. Tá? Não, para efeito de base de cálculo, integral. Carência no mínimo 10 meses de contribuição, né? Tá cedo? Pessoal, reunião foi ótima, viu? Apesar dos políticos quase estragou nossa reunião, mas a reunião ainda foi boa, foi ótima.